Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês a visita de Vladimir Putin ao líder chinês Xi Jinping, que marcou um novo começo para o mais novo mandato de Vladimir Putin no poder até 2030. Em um encontro que durou ali aproximadamente 2 dias entre as partes e pautou diversos temas, entre eles a parceria de guerra sem limites, as críticas ao poderio amplo dos Estados Unidos no cenário global e também aprofundaram questões energéticas e exportação de mercado. Mas antes, peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. O presidente Vladimir Putin visitou na quinta-feira, chegou até a China, onde concluiu a sua visita com a sua comitiva, a enorme comitiva russa, com uma visita de 2 dias que finalizou nessa última sexta-feira, enfatizando ali esse encontro sobre as crescentes questões e laços econômicos, estratégicos e também políticos, militares entre os dois países, bem como também sinalizou o próprio relacionamento mais sólido com o presidente chinês Xi Jinping, em um relacionamento também não somente em questões diplomáticas de Estado, mas também pessoal, íntimo com o presidente Xi Jinping, enquanto eles vêm procurando apresentar ali uma alternativa para essa influência global dos Estados Unidos. Putin elogiou o crescimento do comércio bilateral entre eles durante uma visita muito importante a uma exposição entre China e Rússia na cidade de Harbin, lá no nordeste chinês. Esse encontro, para Putin foi muito importante porque ele conheceu diversos estudantes ali do Instituto de Tecnologia de Harbin, principalmente aqueles que mais se destacaram do desenvolvimento de pesquisas, principalmente de defesa da China, que também favoreceram o sistema militar da Rússia e desenvolveram ali muitas pesquisas e projetos para o Exército de Libertação Popular da China, o Exército, as Forças Armadas chinesas, propriamente dito. Então Putin ele visitou o que é conhecido como Harbin Institute of Technologies, que é um dos principais fornecedores de nível superior em tecnologia da China, com mais de 58 mil estudantes, que é um importante centro de desenvolvimento e pesquisa e inovação de todos os setores, principalmente militar, de defesa, de segurança. Putin iniciou este mês, é claro, no dia 7 de maio, o seu mais novo mandato como presidente no poder ali da Rússia, que deve se estender até 2030. É importante também destacar aqui que Putin vai superar até 2030 o poder que Joseph Stalin exerceu sobre a União Soviética por mais ali de 30 anos e ao chegar em 2030 Putin deve perfazer ali mais de 31 anos no poder. E se novamente ele concorrer às eleições e supostamente vencer essas eleições, estendendo ali por mais 6 anos, até, por exemplo, 2036, ele pode superar até mesmo o poder do reinado de Catarina Grande, lá no século XVIII, que permaneceu no poder por mais de 34 anos à frente do Império Russo. Então, essa viagem de Putin à China foi muito importante para as relações e também para a imagem de Putin, que foi a primeira visita logo após que ele conseguiu novamente ganhar as eleições, subir ao poder novamente até 2030. E assim como Vladimir Putin, no seu 5º mandato, né, como no poder ali da Rússia, no ano passado Xi Jinping também iniciou seu 3º mandato como presidente no poder ali da China. Então, essa visita de Putin acenou uma relação mais amistosa, uma relação mais íntima com os chineses. Então, essa viagem do líder russo é um exemplo de como os dois grandes países autoritários se apoiam mutuamente
trabalhando em conjunto e apoiando o expansionismo um do outro para diversos setores e diversas frentes. Por exemplo, a China expandindo ali na região do Mar do Sul chinês, Mar Meridional, né? E também a Rússia ali se expandindo numa guerra desenfreada na região do leste europeu. E não foi somente a viagem de Vladimir Putin à China que marcou o seu início do mandato como presidente no poder da Rússia, mas a implantação operacional e oficial do mais novo míssil balístico intercontinental lançado por submarino, que é o Bulava, o RSM-56 Bulava, marcou novamente ali mais uma dissuasão nuclear da própria Rússia, que possui hoje o maior arsenal nuclear do mundo. Então vocês estão vendo a foto do Bulava sendo ali acoplado em um container para transporte. Então Xi Jinping e Putin, eles declararam uma parceria de uma nova era entre eles, uma espécie de parceria sem limites, fato já destacado na visita de Xi Jinping em março do ano passado a Moscou. E numa declaração conjunta entre eles, Xi Jinping e Putin prometeram uma nova era de parceria para rivalizar ali com os aliados e também propriamente os Estados Unidos no cenário global, que eles classificam como uma hegemonia agressiva da Guerra Fria que estava semeando o caos em todo o mundo. Então esse comércio também bilateral entre eles também foi pauta dessas conversas entre eles, ainda mais a China e a Rússia, que assumiram juntas um marco de 240 bilhões de dólares em lucros e em comércio, né, volume comercial só no ano passado, estabelecendo um novo recorde entre eles. E é claro, como todo mundo já sabe, a China ela representa a principal parceira comercial e consumidora do petróleo russo do mundo. Emergiu ali como uma importante tábua de salvação econômica da Rússia, principalmente após sofrer diversas sanções do Ocidente por conta da guerra em curso lá na Ucrânia. E a Rússia ela vem se destacando como a maior exportadora dessa energia, tanto de petróleo, derivados e gás, e, é claro, está sob sanções. E tanto Moscou, que consome, Pequim, que consome o petróleo, o setor energético russo, Moscou faz a mesma coisa, consumindo os produtos mais industrializados, mais avançados da própria China, como comprando produtos, entre eles automóveis, chips, smartphones e também outros produtos que incrementam a máquina de guerra da Rússia. Por exemplo, vocês estão observando os chips, os eletrônicos, placas de circuitos muito importantes para se criar e desenvolver na indústria militar, a indústria de defesa da Rússia, os diversos tipos de mísseis de cruzeiro balísticos que estão sendo empregados hoje contra posições ucranianas lá no leste europeu. Além disso, eles proclamaram também uma oposição aos Estados Unidos numa série de questões de segurança, em uma visão partilhada praticamente sobre tudo, desde Taiwan, a Ucrânia até mesmo a Coreia do Norte. E houve poucos detalhes sobre os acordos reais que eles se concordaram ali entre eles, né? Que eles concordaram entre eles, que eles firmaram. Mas há muitos destaques e também muitas conjecturas que mostram as direções dessas cooperações que foram realizadas, novas cooperações que foram firmadas entre eles. Por exemplo, Putin levou o seu novo ministro da Defesa, Andrei Belozov, uma grande também delegação composta de relações exteriores, econômicas, militares, setor de comunicação, setor de tecnologia, infraestrutura. E essa presença de Andrei Belozov, o novo ministro da Defesa, mostrou oficialmente a confiança que Putin tem com ele, com o seu novo ministro, mas também as relações que ele deve ter a partir de agora com a China, com Xi Jinping e com os seus mandatários militares chineses lá na China, com a Rússia. Outra parte e também outra pauta importante que eu destaco aqui no encontro
veio as constantes críticas aos Estados Unidos, principalmente a sua influência militar e nuclear em todo o mundo. E, segundo a Rússia, os Estados Unidos desejam ampliar a sua infraestrutura nuclear de mísseis ofensivos dentro da Europa e também da Ásia, incluindo uma defesa de mísseis ao redor ali nas periferias de toda a Europa, fronteira com a Rússia. E, inclusive, isso trouxe pautas positivas para a China e para a Rússia na construção de sistemas defensivos globais contra esses mísseis dos Estados Unidos. E o que isso significa? Que eles devem estar planejando um sistema defensivo global entre eles, tanto a nível de espacial quanto a nível terrestre. E isso traz um alerta para os americanos, que já caminham mais ou menos naquela inteligência que os americanos vinham coletando sobre a intenção da Rússia de implantar sistemas nucleares lá no espaço. Bem como também eles trataram sobre a dissuasão e o avanço americano em relação à Ásia, expandindo suas influências até mesmo nucleares, com a intenção de implantar sistemas nucleares na região da Oceania, na região da Ásia, a partir do Tratado AUKUS com a Austrália e Reino Unido. Então, segundo a China e os russos, o que significa essa influência dos Estados Unidos nesse momento? Eles visam tentativas hegemônicas americanas de mudar esse equilíbrio na região do Nordeste da Ásia, através da construção de um poderio militar e de uma criação de blocos separados, até mesmo bilaterais, com coligações militares que influenciam na tomada de decisões da Rússia, da Coreia do Norte, propriamente do Irã e também da China. Tá? E encerrando as principais pautas que foram destacadas, eu venho trazer aqui questões do setor energético. Sabemos que a Gazprom, que é o maior setor misto, que controla ali grande parte do refino, da exploração, do setor de petróleo e de gás na Rússia, a maior empresa do ramo na Rússia, vem passando por problemas com prejuízo de bilhões de dólares só no ano passado. Mas também a Gazprom ela detém hoje cerca de 16% das reservas globais de gás e emprega mais de 490 mil pessoas em todo o seu conglomerado e complexo sistema de refino, produção, a parte administrativa, parte de logística e entre outros setores, que já vem ali com um dos setores mais competitivos e potenciais de trazer melhores condições econômicas para a grande Rússia. Mas a perda de uma enorme fatia do mercado europeu, de gás principalmente devido à ascensão da guerra em curso na Ucrânia desde 2022, atingiu duramente tanto a Gazprom quanto o presidente Vladimir Putin. E isso trouxe também consequências sérias para o presidente da Gazprom, que é um amigo íntimo do presidente russo, que é Alexei Miller, que deve ali permanecer no cargo, mesmo diante dessas questões e prejuízos, desses problemas de mercado que vem sofrendo, que vem enfrentando, mas possivelmente essa nova tratativa energética com a Rússia e a China certamente vem tentando ampliar a importação de gás russo para a China, que já detém a maior importação de produtos energéticos russos em meio a essas sanções ocidentais em curso contra a Rússia. Então, ao final deste encontro, foi bem interessante que Xi Jinping acompanhou o Putin até a sua comitiva blindada, que iria fazer ali o translado de Putin na região ali onde ele estava para o aeroporto onde ele seguiria para o seu avião presidencial e assim retornar para Moscou. E após um aperto de mão discreto entre Xi Jinping e Putin, o presidente chinês ele se curvou e abraçou Putin, que não esperava esse gesto amistoso, gesto amigo de Xi Jinping, e cumprimentou ele, e isso é um símbolo da confirmação do laço bilateral sólido entre China e Rússia, que estabeleceram ali
laços sem limites entre eles, tanto a nível político, a nível econômico e também a nível de guerra. Uma cooperação que ambos os lados se beneficiam mutuamente. Espero que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar o sino de notificação, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.